Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou o pastor Walter Bastos, aqui desse lado da câmera, e do outro lado está o nosso irmão presbítero Diego. Ele está fazendo a filmagem para você e depois vai fazer a edição para que você possa receber com essa qualidade de vídeo e de som e continuar conosco nos estudos da Palavra de Deus. O nosso estudo dando continuidade ao que nós já iniciamos na semana passada. Hoje vamos dar continuidade falando sobre o tema da mutualidade. Mutualidade, a ferramenta da comunhão. A Bíblia fala em cerca de 60 textos sobre uns aos outros. E esses 60 textos podem ser resumidos em 25. E nós pegamos esses 25 textos e agrupamos aqui nessa revista. E estamos estudando então o tema da mutualidade, que é uma espécie de ferramenta para o fortalecimento da comunhão, da vida em comum entre os irmãos em Cristo. E hoje nós vamos estar falando sobre o perdão pelo exercício da bondade. Então, são dois mandamentos relacionados com a mutualidade. O mandamento do perdão e o mandamento da bondade. Então vamos associar um ao outro e pensar dessa forma, que nós devemos perdoar uns aos outros e devemos fazer isso baseado na bondade, no amor. O texto é Efésios capítulo 4, versículo 31 até o 32. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração pedindo que o Senhor Deus possa nos iluminar. Está certo? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos por essa oportunidade e também por essa ferramenta que o Senhor nos proporciona, nos possibilita de levar a tua santa palavra, de levar o ensino bíblico da tua palavra. Deus querido, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine aqui e também os nossos irmãos e irmãs do outro lado para compreenderem a tua palavra e, sobretudo, para viverem segundo a tua palavra. Nós pedimos tua bênção nesse momento de estudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se você desejar adquirir esse material, será um prazer para nós, tá certo? Mutualidade, a ferramenta da comunhão. Se você tiver o interesse, entre em contato conosco na igreja, procure o nosso pastor Fábio, ou eu mesmo, todos os domingos, com exceção de algum outro que eu vou estar ministrando, mas por enquanto, em outro lugar, no caso, eu vou estar com vocês no domingo na igreja. E quando terminar essa questão da pandemia, que esperamos que termine logo, estaremos também na quinta-feira, e aí você pode adquirir esse material. Então vamos para o texto bíblico. O tema da lição de hoje, lição número 2, o perdão pelo exercício da bondade. Baseado em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos. Olha que interessante. Seja um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, uns aos outros, que é a mutualidade, porque mutualidade são os mandamentos de uns aos outros que aparecem nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento. É daí que sai a expressão mutualidade, né? Ou mútuo, uns aos outros, mesma coisa. Aqui tem dois mandamentos. Primeiro, para nós sermos benignos, compassivos, uns aos outros. E depois, perdoando-vos uns aos outros. Então, eu fiz aqui um trocadilho colocando o perdão pelo exercício da bondade. Como eu já falei em outras ocasiões, toda pessoa que mente não quer que as pessoas mintam para elas. Então, eu e você desejamos ser tratados com bondade. Então, temos que tratar os outros com bondade também.
E o exercício do perdão ocorre, ou melhor, o perdão pelo exercício da bondade ocorre nessa direção se nós obedecermos a Deus. Então, sem o perdão, a comunhão inexiste. Não tem como prosseguir sem o perdão. Tanto com Deus, como também com os homens. Porque quando Jesus disse para nós orarmos, perdoa as nossas dívidas, ou como vem na tradução católica, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores, aos nossos ofensores. Bem, isso vai acontecer se você perdoar as pessoas, porque Jesus disse, se você não perdoar as ofensas dos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O pecado é um tipo de dívida que a gente contrai contra Deus, e somente pelo perdão nós ficamos livres dela. Toda pessoa que não perdoa, destrói a ponte que ele mesmo vai precisar usar. Então, o perdão deve ser, meus irmãos, uma constante na nossa vida. Tá certo? Então, vamos seguir aqui em frente, né? Não há como a gente aprofundar comunhão entre os irmãos se não houver o perdão recíproco. Tá? Em nosso relacionamento com outras pessoas, geralmente nos deparamos com indivíduos muito diferentes de nós. E se nós decidirmos nos relacionar apenas com quem se parece conosco, provavelmente ficaremos isolados. Não é difícil haver choques e também desavenças com indivíduos que precisam de, vamos dizer assim, certa dose de tolerância extra. É os chamados NTE, necessita tolerância extra. E sempre tem essas pessoas na membresia da nossa igreja, no nosso pequeno grupo, na convivência com nossos parentes, sempre tem um ou outro que precisa de tolerância extra. E aí é por meio desse exercício da bondade, de você ser uma pessoa benigna, calma, que você consegue liberar um pouquinho mais de tolerância. Então, meus irmãos, nós precisamos da maturidade espiritual para exercer essa tolerância extra. E vamos aprendendo a perdoar, né? Exercitando longanimidade, embalada por muita bondade e compaixão. Então, em resumo, a maturidade cristã, a maturidade espiritual, o desenvolvimento da nossa vida espiritual, vai nos dar essa condição de estar sempre perdoando, sempre andando mais uma milha com a outra pessoa. Portanto, é o amor e a graça de Deus que vai nos capacitar a perdoar sempre. Quero pensar junto com vocês na lição de hoje em 3 pontos importantes. Primeiro, na mutualidade cristã, o perdão é obrigatório. Na mutualidade cristã, o perdão é obrigatório, não é uma opção. Nós não temos opção de perdoar ou não. Ou perdoamos ou estamos fora do plano de Deus. Tá? Segundo, o perdão pelo exercício da bondade. Então, a base do nosso perdão vai ser a bondade. Vamos tratar o outro como queríamos ser tratado também com bondade. E, por último, preservando a comunhão a todo custo. Eu e você precisamos envidar esforços para preservar a comunhão. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Na primeira parte do nosso estudo, na mutualidade cristã, o perdão é um ponto obrigatório, é um assunto obrigatório. O perdão é um dos principais temas das Escrituras. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 45, né, quando a gente vê a história de José e os seus irmãos. Como José precisou perdoar os seus irmãos. E como Deus fez com que toda aquela situação convergisse para uma situação boa para eles, né, para a família dele. Deus resolveu enviar o seu Filho ao mundo a fim de nos reconciliar com Ele mesmo. Então, Jesus foi a ponte, né, para o perdão de Deus para a humanidade.
reconciliar por meio do perdão. Olha só, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Paulo fala a respeito dessa parte do perdão, né, da reconciliação, que nós somos reconciliados por meio do perdão. Vou ler para vocês esse texto, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, quando o apóstolo diz assim, ó, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, primeiro, Deus em Cristo nos permitiu se aproximar dele novamente. E depois disso, disse, agora vocês também têm a capacidade de se aproximar dos outros. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Nos confiou a palavra da reconciliação. Então, nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus e por meio dessa graça maravilhosa, nós temos também a condição de perdoar os outros. Tá certo? Então, reconciliados por meio do perdão. Perdão que nós não merecíamos. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. E Ele nos amou ainda quando estávamos naquela condição. E que custou um alto preço para Ele dar para nós o perdão, que foi a morte do seu Filho Jesus. Em simples definição, a palavra perdão significa remissão da pena, do castigo, da culpa, da dívida, da ofensa. Esse é o significado, remissão da culpa. Uma vez li uma frase de grande impacto que dizia mais ou menos o seguinte: quem não sabe perdoar, derruba a ponte que ele mesmo vai ter que usar. É verdade. Com exceção de Jesus, ninguém é de fato infalível. E, portanto, todos nós estamos sujeitos ao erro, a ofender ou ferir o outro por palavras, com intenção ou sem intenção, com ações, não é verdade? Mas se tratarmos os nossos irmãos como queremos ser tratados, então essa ponte estará sempre firme e, sem dúvida, iremos usá-las muitas vezes. Irmãos, à medida que a gente amadurece, menos a gente erra, menos a gente tem que pedir perdão, mais a gente libera o perdão. Pode observar, quando somos mais novos, nós somos mais precipitados, e aí nós estamos sempre errando, e dessa forma sempre precisamos estar pedindo perdão. E a pessoa que está lá do outro lado, se for madura, vai estar liberando o perdão rapidamente. Mas é isso, à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos perdoando o outro mais rapidamente. Quanto mais rápido você solta o outro do teu coração, melhor será para você mesmo. Mas vamos continuar. Se de fato a igreja é a família de Deus, como Paulo diz em Efésios 2,19, então nós somos membros desta grande família, Romanos 12, versículo 5. Estamos inseridos nessa grande família e cada um de nós somos um membro desse corpo, chamado família. Somos irmãos em Cristo. A menos que tenhamos um relacionamento de verdadeira irmandade para amar, perdoar e suportar a idiosincrasia um do outro, será impossível avançarmos na vida cristã. Idiosincrasia, talvez você achou muito feia esse palavrão, né? Mas não é um palavrão. Idiosincrasia é a forma como cada um de nós vemos, sentimos, reagimos diante das diferenças dos outros. Idiosincrasia é a capacidade de suportar as diferenças de pensamentos, de palavras, de comportamento dos outros. Quando você tem essa idiosincrasia, a forma como cada pessoa pensa no mundo. E quando você tem longanimidade, você tem a capacidade de suportar essas diferenças. Porque idiosincrasia é isso. É a maneira como cada pessoa tem de ver a vida, de reagir à vida, de sentir a vida. Tá? Então você é corintiano, você suporta o palmeirense, suporta o São Paulino, porque são irmãos em Cristo. Sabe que isso é só uma questão de times de futebol.
Se você é partidário desse político ou daquele político, mesma coisa. Você consegue conviver bem com todas as pessoas, porque você tem essa longanimidade com você, né? Essa capacidade de suportar a diferença de pensamento de cada um. E é isso aí. Alguém já disse que o perdão é uma via de mão dupla, pois Deus nos perdoa mediante o perdão que liberamos aos nossos ofensores. Olha que coisa. Mateus capítulo 6, quando Jesus finaliza a oração dominical, ele disse, olha, o perdão de Deus para vocês está atrelado ao perdão que vocês devem dar para o próximo, para aqueles que ofendem vocês. Esse é um assunto muito importante. Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus 18, versículo 21. Olha que coisa interessante. Eu vou ver para vocês, vou conferir aqui essa pergunta que Pedro faz para Jesus. Verso 21. Quantas vezes devo perdoar? Aí respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas 7 vezes 70 vezes. Olha que coisa interessante. O Pedro pergunta isso, né? Porque segundo os rabinos tinha que perdoar 3 vezes. Os sábios do Talmud, né? Mas Pedro, querendo ser mais espiritual do que os rabinos, disse até 7. E aí Jesus surpreende Pedro dizendo até 7 vezes 70. Olha que coisa. É como se ele falasse infinitamente, né? Infinitamente. Então, Pedro quis dizer com isso que a paciência tem limites, quando diz, Senhor, até 7, né? Sim, do ponto de vista humano, eu e você, não aguentamos muito, né? Mas o mestre respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Como é possível isso? Mudança de natureza é a resposta. É preciso desenvolvermos o fruto do Espírito. Se você analisar a continuidade do texto, Jesus conta uma parábola por causa da pergunta de Pedro. Essa é a parábola do credor incompassivo. E aqui ele fala de uma pessoa que tinha uma dívida muito alta com o rei. E o rei decidiu perdoar, porque ele suplicou o perdão. Depois de perdoado, esse homem que seria vendido, ou melhor, ele seria preso, seus filhos, sua esposa, seus bens, tudo seriam vendidos para pagar uma parte da dívida. Ele foi perdoado e voltou à vida normal, sem dívida nenhuma. Mas era uma dívida muito, muito alta. 10.000 talentos. Então depois você calcula aí quanto que é 10.000 talentos. É uma dívida impagável. Então o rei perdoou. Mas quando ele saiu da presença do rei, encontrou uma pessoa que devia para ele uns 300, uns 600 reais mais ou menos. Mas ele maltratou essa pessoa, mandou prendê-la, e aí o rei ficou sabendo. Sabe o que acontece? Mesmo que aquela pessoa pediu perdão para ele, se humilhou, ele não perdoou. Então o rei mandou trazê-lo novamente e cancelou o perdão. E ele foi preso e entregue aos verdugos. Está lá no capítulo 18, versículo 34. Verdugo significa atormentadores. O que Jesus quer dizer nessa parábola é que o perdão que Deus deu para mim, para você, dos nossos pecados, é incomparável ao perdão que a gente vai dar para o outro que nos ofender. É o perdão de uma dívida muito alta. Então, vamos pensar sobre isso. E se nós tivermos dificuldade para perdoar, o texto diz que ele vai nos dar uma ajudinha. Essa ajudinha vai doer muito, tá certo? Porque o Senhor não vai desistir de mim nem de você. Tem um outro texto aqui que eu vou ler para vocês, que está na minha mente agora, e faz parte do assunto a respeito do perdão, que eu quero ler para vocês. Deixa eu ver se eu localizo. Está aqui.
Isso mesmo. Deixa eu ver agora aqui. Muito bem. Bom, na verdade, o texto que eu quero achar para vocês é isso. Lembrei agora, eu estava procurando aqui, mas encontrei errado, mas agora achei. É Lucas 17. Lucas 17. Gente, olha só. Jesus começa a falar aqui no versículo 3. Lucas 17. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier te ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus diz, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eles não tinham fé para conceder o perdão para uma pessoa que tivesse errado 7 vezes. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, né? Mas como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ele fala como um grão de mostarda, pelo potencial que existe dentro do grão, né? De se tornar uma árvore bem grande. Mas olha que coisa interessante. Essa é a parábola do servo inútil. Jesus conta uma parábola para ilustrar o pensamento que ele tinha dado aqui, né? A palavra que ele tinha dado sobre o perdão. Lucas 17, versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E quando antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Olha, porventura terá de agradecer ao servo por porque esse fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus está querendo ilustrar aqui nessa parábola é que o perdão é apenas uma parte dos nossos deveres. Sabe, se eu e você não conseguimos liberar o perdão, ele diz, vocês são piores do que um servo inútil. Porque perdoar uns aos outros é um dever, é aquilo que o Senhor Deus quer de vocês. Então, pensando sobre isso, porque ele conta a parábola do servo inútil para ilustrar a necessidade, para ilustrar a verdade de que perdoar é um dever básico de todo servo de Deus. Vamos continuar aqui, nós estamos estudando em cima desse material, mutualidade. Mutualidade, a ferramenta da comunhão, certo? Estamos na lição de número 2, o perdão pelo exercício da bondade. E vamos encerrar então a primeira divisão que diz, na mutualidade cristã, o perdão é um ponto obrigatório. Alguém disse que Jesus pensava no casamento quando falou que devemos perdoar 490 vezes o nosso próximo. Isso se dá em razão de nosso cônjuge ser a pessoa que está mais próxima de nós e com quem vivemos a maior parte do tempo e também com quem erramos mais vezes. Mas creio que a aplicação serve para todos e tudo em nosso relacionamento com irmãos da nossa fé, com irmãos da fé. Ser cristão implica em ser semelhante a Cristo, sobretudo nessa questão do perdão. Não é verdade? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, se somos cristãos, vamos seguir o mesmo exemplo do nosso Salvador. Né? Fomos perdoados em Cristo Jesus. A segunda parte do nosso tema diz assim, do nosso estudo diz, o perdão pelo exercício da bondade. Aqui está, talvez,
a motivação principal para nós liberarmos o perdão para o nosso próximo. A chave para o perdão está no início do texto, que diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Outras traduções trazem assim: sejam bondosos e compassivos, diz a NVI. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. No grego aparece a palavra Christoi, Christoi traduzido para nós como bom, benevolente, generoso, e esplaginikotoi. Olha só, eu até falei língua agora aqui. deixa eu me corrigir. Esplaquinoi. Olha que palavrão, né? Pois é, essa é a palavra grega traduzida para nós como compassivo, terno. Olha só, dá a ideia de amoroso, né? Bondade é o mesmo que natural inclinação a praticar o bem e a não causar dano ou prejuízo ao próximo. Esse é o sentido da palavra bondade. Já o termo compassivo significa que se compadece, que participa dos sofrimentos alheios, que exprime compaixão. Olha só, sejam bondosos e compassivos, tenham compaixão, basicamente. Portanto, bondade misturada com compaixão é a receita para o permanente exercício do perdão mútuo. Alguém já disse que o tempo é o melhor remédio, né, para curar feridas. Mas não é o tempo em si que cura as feridas da alma, mas é a nossa decisão de perdoar que demora para se estabelecer. É a nossa limitação, nossa limitação espiritual, a nossa pequenez, a nossa desenvolvimento lento da nossa vida espiritual. É isso. É a nossa maturidade que está ainda imatura. Meus amados, não é o tempo que cura as feridas, mas a nossa demora para lidar com o ferimento, com o agravo sofrido, com o prejuízo sofrido. Temos grande dificuldade para esquecer os agravos sofridos. E essa coisa ou sentimento ruim só vai sair com o tempo, porque nós ainda não somos tão bem resolvidos assim. Então, à medida que amadurecemos espiritualmente, isso é digerido mais fácil e rapidamente. Percebeu isso? Se nós somos discípulos de Jesus, que estamos comprometidos com o processo de crescimento espiritual, então nós vamos digerindo mais rapidamente essas coisas tão indigestas, né? Como o de lidar com o prejuízo, com o agravo, com a calúnia, com a difamação, com a puxada de tapete, a mentira, o falso testemunho e todas essas coisas que vêm nos ofender, não é verdade? Mas temos um problema quando há falta de maturidade espiritual, pois as pessoas que não se comprometem com o processo de santificação, com o processo de mudança de vida, tendem a não aceitar o agravo passivamente. Tendem, então, a revidar, a se amar com desculpas aparentemente justificáveis para não perdoar. Por exemplo, eu fui provocado. Eu estava tranquilo, estava bem, não fiz nada para ninguém, eu fui provocado. O perdão é movido essencialmente pelo amor e pela graça de Deus. É isso. O perdão é movido pelo amor e pela graça de Deus. Nós não perdoamos a pessoa porque mereceu. Perdoamos porque faz bem para nós fazer isso. Faz bem, tá? Porque a mágoa é um veneno que você toma a conta-gotas.
a conta-gotas. Você vai tomando aos pouquinhos até ficar totalmente envenenado. Vai fazer mal mais para você do que para outra pessoa que te ofendeu. E se você soltar ela, se você liberar o perdão mais rápido, melhor será para você mesmo. É verdade que ao perdoarmos nosso ofensor, não temos garantia alguma de que isso vai ou que isso vai mudá-lo ou irá mudá-lo. Talvez o máximo que consigamos seja apenas sensibilizá-lo. Mas isso irá fazer muito bem para nós e a manutenção da comunhão no seio da igreja. Deste modo, o exercício do perdão é uma ação mais racional do que sentimental. Alguém até disse que perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma razão. Perdoar é a coisa certa a fazer. Não é um sentimento. Não depende de sentimento. Você não sente vontade de perdoar. Mas você perdoa porque é a coisa certa a fazer. Fazemos o que tem que ser feito, simplesmente porque Deus assim determina na sua palavra. Né? E ponto final. Eu aconselhei esses dias uma senhora que veio pedir conselho, né? Porque o pastor dela aconselhou ela a cuidar do marido, a cercá-lo de coisas boas, né? Mas o marido não estava merecendo isso. Então eu disse para ela, não existe parte alguma na Bíblia que diz para a gente amar as pessoas que amam a gente. Né? A Bíblia não diz isso. Então, e a Bíblia diz para você respeitar o teu marido, não é se ele fizer por donde, né? Porque existe um problema muito sério em muitos casais nos dias de hoje, que nós chamamos de ciclo insano, ciclo doido, que é aquilo, ó, a mulher não respeita o marido, porque o marido não ama a mulher, não demonstra amor para a mulher. Então, se pergunta para ela, por que não respeita o seu marido? Ela diz, porque ele não me ama, não demonstra amor por mim. Aí, por que você não demonstra amor para sua mulher? Porque ela não me respeita. Percebe? Fica um esperando pela ação do outro. Aí, eu olho para a Bíblia, e a Bíblia simplesmente diz, marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Lá não diz assim, marido, ame a sua esposa, se a sua esposa te respeitar. Não está escrito isso. Está escrito, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Como a igreja vivia antes de Jesus amá-la? Em pecado. Não fazíamos parte da igreja. Então, tanto o amor como o respeito que deve haver no relacionamento conjugal, porque toda mulher precisa de amor e todo homem precisa de respeito. São necessidades diferentes. Pois é, tanto um como o outro precisa ser oferecido ao outro sem que o outro mereça, né? Você simplesmente ama-se, você simplesmente respeita, em obediência à palavra de Deus. Tá certo? É isso. Então, vamos para a terceira e última parte da nossa reflexão. Você que entrou agora, nós estamos fazendo uma série de estudos baseada no tema da mutualidade. Isso aqui foi uma revista de escola bíblica, que foi um sucesso tremendo, e nós transformamos nesse livro com um pouquinho mais de conteúdo. E se você desejar adquirir um volume desse, é só entrar em contato conosco, tá certo? Venha aqui na nossa igreja, no Alto Guernazes, na rua, como é o nome da rua? Newton Alves dos Anjos. Newton Alves dos Anjos, 213, no bairro São Sebastião, que a gente chama de Alto Guernazes, aqui mesmo em Mogi das Cruzes, bem próximo do centro de Mogi, não é tão próximo, mas é bem mais próximo do centro de Mogi das Cruzes, onde está ali a nossa igreja, O Brasil para Cristo, dirigida pelo nosso pastor Fábio Gama e presidida pelo nosso pastor Roger Moreira. Um grande abraço a todos vocês. Bem, meus queridos, vamos para a última parte, que diz, preservando a comunhão a todo custo. Mágoa, ressentimento, ódio
e coisas semelhantes são causadoras de muitos males, sobretudo para nós mesmos. É como um veneno que tomamos a conta-gotas. Lembra que eu falei? Tomamos a conta-gotas. Eu e você, se você mantém isso no teu coração, né? E geralmente eles são reproduzidos por situações mal resolvidas. Portanto, a falta de perdão nos prende ao passado. Olha, ficamos presos ao passado, arrastando aquilo lá para onde você vai. E nos impede de viver plenamente o presente, além de tirar nossa perspectiva do futuro, por meio do desânimo. Então, meus queridos, o que a Escritura Sagrada diz? Hebreus, capítulo 12, vou ler aqui para vocês, versículo de número 2. O autor aos Hebreus conta o seguinte, que nós estamos fazendo uma carreira, uma jornada. Verso 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu só falar para o nosso amigo que se a bateria está em ordem. Está em ordem. Então vamos continuar. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Tá certo? Percebeu aqui que nós estamos numa corrida? E nessa corrida ele está dizendo que existem duas coisas que tentam, é uma corrida espiritual, né? Nosso alvo é chegar em Nova Jerusalém, lá é o alvo, lá é o ponto de chegada, o finish. Mas nós temos duas coisas ruins tentando atrapalhar nossa corrida. Primeiro, o pecado. Segundo, o peso. Aqui ele não define o que é o peso. Ele diz apenas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Aqui está. O peso pode ser exatamente isso, essas mágoas, esses ressentimentos, sabe? Esses ódios que mantemos em nossos corações. O peso pode ser maus hábitos, pode ser preconceitos, pode ser coisas mal resolvidas do passado, pode ser traumas, abusos, essas coisas que você não consegue rapidamente se desvencilhar. Então você fica daqui para ali, para lá, arrastando esse peso horroroso na sua alma. Quando o Senhor não quer que você ande com isso de maneira alguma, Ele diz assim, você precisa desvencilhar-se disso. Tiago, no capítulo 1, também fala algo semelhante. Olha só que interessante, Tiago 1, versículo 21. Ele diz assim, portanto, despojando-vos, despindo-vos, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar vossas almas. Almas feridas, almas mal resolvidas, estão com muito acúmulo de maldade. Sabe? Essa palavra acúmulo no grego é resíduo de maldade. Coisas que estão lá no velho homem, na nossa mente. Sabe, essa semana eu aprendi um texto lindo que eu vou compartilhar com vocês, que o Espírito Santo está trazendo à minha mente agora. Mateus 6, 23. Olha só o que ele diz aqui a palavra. Vamos pegar no 22. Diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Os olhos a lâmpada do corpo. Como nós podemos dizer isso aí? Aqui está sendo dito o seguinte, que a luz na qual vivemos é captada pelos olhos. Então aqui tem um lustre, tem uma luminária, e essa luminosidade entra por meio dos olhos. Os olhos captam essa luz. Então, a luz na qual vivemos é captada pelos olhos. E nosso vínculo com o mundo visível é feito por meio dos olhos. O vínculo com o mundo visível. Olha só. Sem eles, o mundo nos seria escuridão. Nossa visão espiritual é nosso vínculo com a eternidade. Então, vamos continuar com o texto. Diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo, todo o teu corpo será luminoso. Então, olha o que você está permitindo entrar nos seus olhos ou na sua alma.
Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Agora, essa parte final que eu quero chamar a tua atenção. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos tirar a palavra luz e substituí-la por entendimento. Porque se trevas pode representar ignorância, falta de conhecimento, ele está dizendo, caso a luz que você acha que seja luz, não seja luz, então você está em grandes trevas. O que isso quer dizer? Que o entendimento que você tem no teu coração pode estar em dissonância com a palavra de Deus. Por isso precisamos da renovação da mente. Porque às vezes nós temos entendimento de alguma coisa que pegamos dos nossos pais, que pegamos no mundo, do sistema, mas esse entendimento que achamos ser luz, a luz da Bíblia, é trevas. Então estaremos em grandes trevas. Então, luz pode representar entendimento. Trevas, entendimento errado. Por isso que muitos de nós sofremos. O meu povo está sofrendo porque lhes falta o entendimento correto. O entendimento certo. O entendimento correto está na Bíblia. Ela que diz como eu devo comportar, pensar, agir, refletir. Achou interessante essa palavra? É por isso que nós estamos aqui, para tentar tirar as trevas, que é o entendimento errado, que está no teu coração, colocado pelo sistema, o sistema é o mundo, colocado pelo seu ambiente de convívio, pelos seus pais que também estavam no entendimento errado. O entendimento que tem que ficar na tua cabeça, a palavra de Deus. Continuemos aqui com o nosso estudo. A Bíblia diz, se possível, quanto depender de vós, tendes paz com todos. Então, se partir de mim e de você, estaremos sempre em paz. Estejamos abertos ao perdão sempre. Segundo Paulo, é nosso dever lutar pela manutenção da paz e da comunhão entre os irmãos. Tem muita coisa que somente Deus pode resolver, pois Ele criará circunstâncias apropriadas para tratar um caso de cada vez e uma pessoa de cada vez. O que temos de fazer é pôr tudo em suas mãos. Olha o que está escrito aqui. Então, se uma pessoa mal resolvida ofende você continuamente, você perdoa ela continuamente, mas você passa ela para Deus. Deixa o caso nas mãos de Deus. Ele vai saber como tratar dessa pessoa. Isso está escrito em Salmo 37. Ele diz assim, para nós perdoarmos, né? Porque isso não vai ficar bem se a gente continuar com aquele rancor no coração. E se nós colocarmos na mão de Deus, Deus vai tratar daquela pessoa numa ocasião oportuna. Jesus afirmou aos seus discípulos o seguinte, se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que razão ele fez tal comparação? Muito simples. Deus quer que, no tocante à malícia, intolerância, represária e atitudes semelhantes, sejamos tal como uma criança, que perdoa e esquece, que é pura de coração e está sempre aberta para novas oportunidades. Então nós temos que ser como a criança no aspecto de não ter malícia. A fonte de intrigas, contendas, disputas e outras atitudes igualmente separadoras aparecem aqui no versículo 31 do texto que nós lemos. Diz assim, longe de vós toda amargura. Amargura, picria é a palavra grega, pessoa irritadiça e repulsiva, cheia de animosidade, cheia de inimizade. E cólera, e gritaria, e ira. Quando fala gritaria, é discussões aos gritos. E blasfêmias,
insultos, maledicência pode ser o significado. E bem assim toda malícia. Quem age sempre desse modo vive no inferno existencial e deve se render a Deus sem demora. Precisa rapidamente abrir o seu coração para Jesus. Jesus afirmou que o descanso espiritual é um verdadeiro aprendizado. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Diz: e acharei descanso para as vossas almas. Aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração é um aprendizado, para você descansar. O verdadeiro descanso depende de você aprender a ser manso e humilde. O que é mansidão? Capacidade de controlar a ira. O que é humildade? Capacidade de reconhecer suas limitações, suas fraquezas, porque todo mundo é limitado em alguma coisa. Se aprendemos então com ele a sermos manso e humilde de coração, será mais fácil tomarmos a difícil iniciativa de buscar a reconciliação e até a pedir perdão de quem nos ofendeu e prejudicou. Ninguém quer se humilhar, mas Jesus afirmou: quem se humilha será exaltado. E ser exaltado por Jesus é muito bom. É verdade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz: a seu tempo ele vos exaltará. Olha que coisa boa. Meus amados, chegamos ao final aqui da nossa lição de hoje, dizendo o seguinte: mutualidade envolve o exercício do perdão recíproco. É impossível mantermos um relacionamento interpessoal saudável sem o perdão. E como vimos, é preciso exercer a bondade ou a misericórdia para perdoar os outros sempre. As mais diferentes pessoas podem conviver juntas quando aprendem a se respeitar e se aceitar, e principalmente a se perdoar mutuamente. O Espírito de Deus quer nos ajudar nisso, se permitirmos o seu amoroso controle. João afirma em sua primeira carta que uma pessoa que não sabe perdoar, olha que coisa, que não sabe perdoar a seu irmão está em trevas, está perdido, não tem direção para a vida. 1 de João, capítulo 2, 10 e 11. Portanto, o perdão é uma marca indelével de quem vive ou está na luz de Deus, de quem enxerga além das circunstâncias e sabe que a sua luta não é contra sangue e contra carne. Está certo, queridos? Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, nós vamos, antes de fazer a nossa oração final aqui, perguntar: você consegue dar uma definição da palavra perdão? Riscar a dívida, né? Muito bem. Você consegue descrever como podemos ser bondoso para o outro de maneira prática? Por último, cite 2 exemplos contidos aqui em Efésios 4:31 de coisas que ofendem ao próximo. A maledicência, o falso testemunho, dar prejuízos para os outros, falar mal dos outros, não é verdade? Então, meus queridos, chegamos ao final da nossa lição de hoje e eu quero orar junto com você. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê essa capacidade de exercer bondade na hora que tivermos que perdoar o outro. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que estivemos juntos aqui, por meio dessa plataforma, por esse meio de comunicação chamado YouTube, o Facebook, pela internet. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, sobretudo aqueles que têm dificuldades para perdoar e também pedir perdão. Senhor Deus, pedimos que o teu Espírito continue controlando nossas emoções, controlando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa vontade, para que nós possamos fazer somente aquilo que é do teu agrado. Tira, Senhor Deus, da nossa mente, da nossa alma,
aquilo que não é luz, mas aquilo que é uma lâmpada apagada, uma vela apagada. Ou seja, nós estamos sinceramente equivocados a respeito de algum pensamento, de alguma ação que nós achamos ser correta. Limpa-nos, ó Deus, para que nós possamos viver à luz da Tua palavra uma vida abundante. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e oramos. Amém e amém. Meus amados, na semana que vem, se Deus permitir, estaremos novamente aqui nesse canal para estudarmos o capítulo 3. E o capítulo 3 vai falar aconselhar e ensinar mutuamente. Olha que interessante, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Walter Bastos e espero você na próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Grande abraço a todos.